Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Fernanda Vaz, eu sou sócia fundadora e brailista do Amplexus Inclusivo. E hoje eu vou estar substituindo Raíssa Vaz. Nesse segundo podcast, vamos conversar com o parceiro do Amplexus Inclusivo e nosso consultor, Luiz. Ele é psicólogo e também vamos conversar com o educador Elias Dubar. E aí, Luiz, tudo bom? Olá, Fernanda, estou bem. Como é que você está? Eu estou bem também. Queria primeiramente agradecer a oportunidade de estar aqui falando tanto com você, né, quanto também com Elias, e principalmente com toda a nossa audiência aqui da Amplexus, aqui pelo Spotify. E você, Elias, como está? Estou bem, tá tudo legal. O Luiz está bem, né? Está sempre para cima, né, Luiz? Ainda alto astral, muito bem. É legal a gente estar aqui, porque eu quero ouvir bastante e aprender muito com você e ver as linkagens da psicologia com a aprendizagem. Então, Luiz, para começar, fala um pouco sobre você. Essa é uma pergunta bem, né? Começamos bem, bem densa. Mas acho que eu posso começar falando que eu sou psicólogo, né? Como você bem disse agora há pouco. Eu me formei na Universidade Federal de Pernambuco, aqui no campus de Recife. Me formei agora, entre 2022 para 2023. Hoje estou fazendo uma especialização em cuidados paliativos, né? Então eu também tenho um foco na minha profissão, tanto na clínica, né? Quanto também na psicologia hospitalar. E eu acredito que, assim, no geral, seria mais nesse sentido mesmo. Que legal. Eu vou fazer algumas perguntas, então, sobre psicologia mesmo, para a gente desenvolver o tema. E fica à vontade para acrescentar alguma coisa que você queira. Perfeito. Então, Luiz, para você, a psicologia é uma só? Olha, eu vou responder assim como alguns autores respondem. A gente, às vezes, acaba não falando nem psicologia, mas sim psicologias, no plural. Porque a psicologia, basicamente, cada autor vai definir assim, qual é o objeto de estudo da psicologia, né? Qual é o foco dessa ciência. Eu gosto muito da definição que alguns autores trazem sobre como a psicologia é focada na produção de sentidos, na análise dos direcionamentos que a gente dá nas nossas vidas, né? E para a gente poder fazer essas análises, a gente vai ter que se ancorar em alguma abordagem. Então, vai ter que se ancorar em algum amparo teórico, né? Metodológico, prático, e a gente vai ter contato na nossa formação enquanto profissional, né, da área, e a gente tem várias abordagens, né? Tem algumas mais conhecidas do que outras, mas a psicologia é um campo de fazer científico e um campo da saúde, da educação, que ela tem vários campos assim que a gente pode se ancorar. Então, eu acho que seria mais se a gente falar sobre psicologias, né? A gente acaba falando psicologia na nossa cultura, mas esse plural é muito bem recebido também. É interessante, viu, Luiz, que isso na epistemologia hoje fica muito claro, né? Ciências da educação, no plural também, né? Não se fala mais na ciência da educação, mas sim nas ciências da educação. É uma tendência hoje do conhecimento humano, essa coisa da multiplicidade, né? Sim, sim. Até porque não só na abordagem que a gente tem, nas diversas abordagens dentro da psicologia, mas sim os campos de atuação mesmo, né? Como eu falei agora há pouco, nós temos, por exemplo, o mais conhecido, que é a psicologia clínica, né? Mas também temos a psicologia hospitalar, a psicologia escolar e educacional, temos a psicologia jurídica, a psicologia do esporte, que agora está num crescimento bem interessante. Então, assim, nós temos diversos campos também de atuação. Então, como que a gente vai unificar toda essa articulação prática e teórica, né, como eu havia falado, dentro de apenas uma unicidade? Eu acho que é bem complicado e bem complexo, né, eu diria. Exato. Legal. E quando é que a gente deve procurar um psicólogo? Olha, eu acredito que seja interessante procurar um psicólogo, um profissional da psicologia, quando a gente não está conseguindo elaborar as nossas questões individualmente. O que eu quero dizer com isso? E nos últimos anos, principalmente durante a pandemia, trouxeram, né, aquela frase de que todo mundo tem que procurar psicoterapia, todo mundo tem que ir atrás de psicoterapia, tal, tal, tal. Só que, na realidade, a gente compreende que a psicoterapia não é um processo que deve ser feito por todo mundo durante toda a sua vida, né? É interessante entrar em contato com esse método
de saúde mental, né, para esse processo de saúde mental, quando a gente não está conseguindo dar conta das nossas questões, de forma sozinho, né, de forma individual. Porque às vezes eu posso ter um problema na minha vida, no meu cotidiano, na minha família, no meu trabalho, que eu consigo dar conta sozinho. Eu não preciso de um auxílio profissional para poder, né, pensar a partir de outros pontos de vista. Mas quando a gente percebe que a gente está tendo alguns sintomas, né, sintomas de nível psicológico, nível até físico mesmo, né, a gente sabe as questões da psicossomática, quando as nossas questões mentais passam então para o nosso corpo físico. Acho que quando a gente começa a ter alguns sintomas desse tipo, é interessante procurar um profissional especializado para poder te ajudar a caminhar em conjunto. Tem uma metáfora bem interessante que eu gosto bastante de utilizar na clínica, que o psicólogo ele não vai dirigir o carro do cliente que está na psicoterapia, por exemplo. O psicólogo vai ser como se fosse uma autoescola. Ele vai estar ali num carro de autoescola. Então, o cliente vai dirigir o carro, mas na realidade vão ter outros pedais ali no banco do passageiro para poder acelerar alguns momentos, para poder frear em outros. Então, assim, o psicólogo é essa pessoa que está caminhando ao seu lado. Então, é interessante pensar nessa metáfora para saber quanto a gente precisa de um passageiro, né, de um acompanhante desse nas nossas vidas. Ah, legal. E por que você acha que tem tanta resistência das pessoas a procurarem um psicólogo? Essa pergunta daria para fazer um podcast inteiro só sobre ela, porque diz muito sobre a nossa cultura, assim, a cultura principalmente brasileira que a gente está imerso, né? Nós somos pessoas que fomos socializados dentro dessa cultura que desde séculos passados tinha como premissa, melhor dizendo, escantear pessoas da sociedade para realmente, assim, fazer uma prática de exterminação mesmo, sabe, na nossa sociedade. Então, pegavam pessoas que tinham algum tipo de transtorno a nível mental e escanteavam ela da sociedade, colocavam ela em manicômios, colocavam ela nos cantos, nas periferias, para poder fazer uma limpeza social, né? Alguns autores vão conceituar dessa forma, e eu acho um conceito bem interessante. Então, desde séculos passados, a gente vem numa cultura justamente assim, a gente é psicólogo é coisa para louco, psicólogo é para aquela pessoa que está doida, está surtando, mas na realidade não é por esse lado. Então, acho que parte da resistência pode ser vista dessa forma, sobre como que a nossa cultura construiu as pessoas, né? E que como a gente cria algumas barreiras de pedir ajuda quando a gente precisa, justamente por conta dessa socialização que a gente teve na nossa infância, que a gente continua tendo durante, por exemplo, a nossa adolescência, né? Na escola, por exemplo, que a gente passa também a perpetuar por vezes no nosso campo de trabalho, na vida adulta, e assim por diante. Acho que esse é um dos pontos. O outro ponto que eu acho que tem também a questão da resistência é justamente sobre: será que eu estou no momento de entrar em contato com aquilo que me fere? Sabe? Às vezes, o que nos fere tanto assim que nós não estamos assim, no momento de entrar em contato. E isso acaba criando uma resistência do próprio indivíduo, do próprio sujeito. Então, às vezes, a gente não quer entrar em contato com isso porque pode gerar mais e mais e mais sofrimento. E isso diz muito também sobre aquela outra pergunta, sobre quando se deve procurar um psicólogo, sabe? É saber também respeitar os próprios limites, mas também compreender que, às vezes, ficar colocando todas as coisas por baixo do tapete, né? Tem aquela metáfora de colocar as coisas por baixo do tapete. Uma hora o tapete pode estar tão grande que não vai ter como colocar mais a sujeira lá por baixo dele. Então, é uma linha muito tênue. Sim. Voltando um pouco a você, Luiz, como um psicólogo, qual é a sua abordagem? A minha abordagem é de intervenção psicológica, né, em todos os âmbitos que eu estou trabalhando atualmente, é a Gestalt terapia. A Gestalt terapia ela é uma abordagem que vem sendo difundida mais nos últimos anos, mas a gente sabe que hoje na psicologia as mais famosas, digamos assim, socialmente e culturalmente, é a psicanálise, mas também temos a TCC, que agora está muito em voga também, mas a minha é a Gestalt terapia. A Gestalt terapia, falando bem por cima assim um pouquinho, ela diz muito respeito de como a gente compreende o ser humano dentro da sua totalidade, né? Então, o ser humano ele é muito mais do que a soma de várias facetas. Ele é um ser total que está sempre em interação com uma outra pessoa, está sempre em contato
com um outro ambiente, com outra pessoa, né? Então, é nesse contato que a gente vai dando novos direcionamentos na nossa vida, de forma saudável ou não. Então, a minha abordagem vai um pouco por aí. Tu tem alguma dúvida específica a partir disso? Não, é interessante ter falado, Luiz, porque justamente confirma, né, o acerto quando o Amplexus, inclusive, fez essa parceria, né, porque justamente o ser humano é um ser complexo, né, ou um ente complexo, dentro de uma complexidade, né, interage com essa complexidade. E aí há uma multiversidade, né, de, de situações ou de dimensões que estão sempre em relações recíprocas, né? E, evidentemente, a afetividade, a questão também a dimensão psicológica, a dimensão afetiva, a dimensão cognitiva, a dimensão linguística, né? Eu não sei se eu estou errado, me corrija, mas ao que parece a Gestalt é muito no sentido do ente simbólico que é o ser humano, né? Seria isso ou eu estou errado? Alguns atores da Gestalt falam que ela é a abordagem do contato. Então, é muito daquilo que eu tinha falado agora há pouco. Como que na nossa vida a gente está sempre em contato com esse outro. Está em contato, sempre nessa fronteira, sabe? Sempre a gente está assim, se deparando com o outro, esse outro sendo outra pessoa, outro ambiente, e dando direcionamentos na nossa vida. E é uma coisa bem interessante que você trouxe, é que justamente a Gestalt ela vai trabalhar com esse ser total, né? Com esse ser completo. Tanto nas questões de sofrimento, né? Quanto também nas questões de desejos, de anseios, e que podem, por exemplo, também estar carregados também, obviamente, de sofrimento psíquico. Mas sempre entendendo esse ser completo. E também é importante frisar que um dos pontos fundamentais da Gestalt hoje não, né? Desde a sua formação, é justamente trabalhar no aqui e no agora. Essas duas palavras assim, são fundamentais para compreender a Gestalt, porque o ser humano é um ser feito de ciclos. Aí nós temos vários ciclos na nossa vida, e a Gestalt também se preocupa muito assim de compreender como que esses ciclos foram fechados ou não. Porque a gente precisa compreender isso para poder passar para novos ciclos na nossa vida. E a gente vai fazer essa análise a partir dessa noção de totalidade do sujeito. Fez Isso. sentido? Sim, completamente, porque é justamente a visão, né, que o Amplexus, inclusive, tem desse ente chamado ser humano, né, justamente que é um ser complexo ou um ente complexo em permanente movimento. Né? Então, outro dia eu dizia, né, o ente que é criança, ou está sendo criança, está sendo adolescente, está sendo adulto, está sendo idoso, né? Então está em permanente movimento. Vai passar em momentos bem prazerosos, outros também em momentos sofridos e assim por diante. Essa é uma noção primordial também na Gestalt, viu, Elisa? Em relação a essa questão do movimento. Nós Sim. temos que esse processo de contato, né, que a gente tem na nossa vida, na Gestalt, né, estou sempre amparado na Gestalt durante a minha fala, esse processo de contato é um processo que o self da pessoa, né, então está sempre um processo de consciência. Então, a própria palavra já denota movimento, né? Se eu falasse que a pessoa está consciente, é uma coisa fixa, uma coisa cristalizada, né? Uma coisa que não permite mudanças. Mas se está em consciência, está em processo de consciência, isso acaba gerando essa fluidez. E com essa fluidez a gente vai analisar essas pessoas, né? Que estão em psicoterapia, que estão sob uma intervenção psicológica. Não sob, mas em conjunto com uma intervenção psicológica. Porque muito também dessa abordagem da Gestalt parte da horizontalidade do processo. Então, é entender que o psicólogo ele não é o detentor de conhecimento absoluto. Ele é detentor de um conhecimento específico e que na psicoterapia, tanto ele como o seu cliente vão construir caminhos em conjunto. Então, dá também para o cliente um espaço de autonomia no processo terapêutico. E acredito que muito do que você estava trazendo sobre Amplexus, né, sobre como que esse nosso espaço ele é caracterizado, diz muito respeito a isso. Como que essa pessoa que se está dentro de um processo de saúde também é trazida para a roda. Olha, você vem para cá que você também faz parte desse processo. E você também vai construir em conjunto com a gente a intervenção no campo da saúde. Isso. É justamente o tema da inclusão, né? Uma inclusão ampla, amplificada, né? Justamente.
Então, Luiz, explica um pouquinho pra gente a diferença entre psicólogo e psiquiatra. Tá, essa é uma, é uma questão que eu vejo bastante, principalmente no contexto hospitalar. No contexto hospitalar, todo mundo acha que a gente é médico e acaba tendo essas confusões. Então é importante explicitar que a psiquiatria ela é um campo de especialização da medicina, né? Então, assim como a medicina, você pode ter, por exemplo, o pediatra, o neuro, a dermatologista, assim por diante. A psiquiatria também é uma especialização do campo médico, né? Já a psicologia, não. A psicologia é um saber à parte, um saber que está preocupado, como eu falei, nas questões de saúde mental, nas produções de sentido, de direcionamento da nossa vida. Então, acho a diferença teórica, eu posso partir disso. Eu sempre dou um exemplo prático, porque é bem interessante dar esse exemplo prático. Para as pessoas que, né, não estão tão familiarizadas com essa temática, né, do campo psicológico, do campo das áreas de saúde, para que essas pessoas possam compreender melhor essa diferença. O psiquiatra, basicamente, ele vai estar muito mais atento às questões sintomáticas, né? Então, o que hoje na sua vida, a nível psíquico, a nível mental, está gerando sintomas no seu cotidiano? Então, por exemplo, uma pessoa que não consegue dormir de noite, porque cheira de noite, começa a vir diversas questões mentais, diversos medos, né? Diversas suposições a respeito da própria vida, então a respeito de uma outra pessoa que está ao seu redor, e a pessoa não consegue dormir. Entende? Então, ou seja, o sintoma é justamente essa insônia. Como que pode ter um medicamento para ajudar nesse momento do dia? Ou então uma pessoa que não consegue prestar atenção na hora de fazer um exercício, porque tem o seu foco atencional alterado, né, dentro da sua existência. Então, como que, por exemplo, o medicamento pode ajudar a nível, né, neurológico para poder ajustar e poder melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Então, o psiquiatra está muito mais ligado com medicamentos para poder fazer o controle do sintomático. Já a psicologia é justamente para elaborar essas questões. E quando eu falo elaborar, não é resolvê-las por completo, não. Mas é compreender como que essas questões, como que esses problemas estão impactando hoje na sua vida e dentro das suas possibilidades, o que a gente pode criar em conjunto na psicoterapia algumas soluções possíveis. Então, o psicólogo está muito mais ligado a essa parte de elaboração mental. Já o psiquiatra, que é uma especialização da medicina, está muito mais ligado a essas questões sintomáticas, né, em conjunto com os medicamentos psicotrópicos, que são aqueles medicamentos, né, os famosos que a gente tem na nossa cultura, o tarja preta, né? Até esse próprio nome diz muito sobre aquela sua pergunta, Fernanda, sobre a questão da resistência, né? Também tem essa questão dos medicamentos, que a nossa cultura é muito ligada a um vício, né? Nossa, eu vou dar um tarja preta, vou me viciar no tarja preta, eu tenho medo de começar um medicamento e não conseguir mais parar de usar, virar dependente, entende? Então, assim, a nossa cultura também tá muito ligada a essa questão psiquiátrica, que também, obviamente, está amparada nas questões, né, dos manicômios, que eu também já havia falado anteriormente, e que gera também resistência. Deu para entender essa diferenciação? Deu sim. Eu acho que a próxima pergunta é uma curiosidade bastante comum de quem nunca fez uma sessão de terapia. Então, explica pra gente como é que é uma sessão de terapia, como é que ela funciona. Massa. A sessão de terapia ela vai ser conduzida de forma diferente de psicólogo para psicólogo, por conta justamente das diferentes abordagens. Então, uma sessão de terapia com um psicanalista que está amparado na psicanálise, né, nessa abordagem, ela é diferente de uma sessão de terapia com um gestalt terapeuta. Então, acho que é válido pensar nisso. E é por isso que muitas pessoas que vão ao psicólogo uma vez acabam não tendo um vínculo terapêutico interessante com um profissional, acabam falando que psicoterapia não é para elas. Ah, eu não gosto de terapia, fui, não gostei, não fui com a cara do psicólogo. A gente vê muito essa expressão. E assim, às vezes, na realidade, pode ser muito mais sobre o tipo de manejo que esse profissional está tendo na clínica do que necessariamente para a psicologia como um todo. Eu sempre falo isso já de início, porque eu vejo muito esse relato, sabe? Esse relato de, olha, fui uma vez, não gostei, não vou mais. Então, eu sempre falo, tá, você já foi uma vez? Massa. Não gostou? Tenta outro profissional, sabe? Às vezes, na mesma clínica, como aqui é o caso desse espaço da Amplexus, tem profissionais de diferentes tipos de abordagem que vão poder ter um manejo diferente para as pessoas. Então, eu sempre dou essa dica. Tente mais uma vez. Faça mais uma visita. Porque
a sessão de terapia ela é diferente de psicólogo para psicólogo. Em geral, né, eu vou tentar fazer uma generalização, eu não sei nem se vai ser muito possível, mas vou me esforçar para fazer isso, porque a psicologia é muito diversa, e o manejo também. A sessão de terapia ela é muito ligada a uma exposição de si. Então, você vai para a sessão pensando nessa abertura. Então, é um momento que você vai poder se abrir diante de todo o sigilo, diante de toda a confiança e preparação que vai ter um profissional da saúde ali para te acolher. Então, é muito importante, eu sempre fiz a questão do sigilo. É um espaço seguro. A gente está amparado por um código de ética profissional que torna e garante esse espaço sendo um espaço seguro. Então, ali você vai poder ser realmente assim, você vai poder expressar o que você quer expressar, sem julgamentos, sem qualquer tipo de bloqueio por parte do profissional, né? Justamente para você poder elaborar essas questões. Eu acho que essa palavra elaborar é uma palavra muito boa. E o processo terapêutico é sobre ela. Se você joga no Google a palavra psicoterapia, por vezes aparece dois bonequinhos, um deles é o psicoterapeuta e outro deles é o cliente, né? E o cliente está com uma fala muito embaralhada e o psicoterapeuta vai pegando essa fala embaralhada e vai tecendo novos caminhos, desembaralhando em conjunto com o cliente essa fala, esse pensamento, esse modo de vida. Então, acho que a psicoterapia é sobre isso, assim, é sobre você conseguir pensar de outras perspectivas, se colocar de frente a você mesmo, por exemplo, como se fosse um espelho. Eu acho assim, generalizando o máximo que eu consigo, eu acho que é muito nesse sentido. Como eu falei, ela varia muito de profissional para profissional. Mas tem umas questões que são mais comuns, né? Por exemplo, o tempo. O tempo da terapia geralmente dura, de 45 minutos a 1 hora. Pode ter, se alguns profissionais levem um tempo a mais ou um tempo a menos, né, que isso. Mas geralmente é esse o tempo. E o tempo que leva um processo terapêutico, né? Por exemplo, eu vou pagar um plano de 4 sessões e acabou, eu já vou estar sem problema nenhum depois dessas 4 sessões. Calma, não é muito bem assim que funciona. A gente, até pelo nosso próprio código de ética, a gente não pode prometer para o cliente que a gente vai resolver os problemas da vida dele em uma certa quantidade de sessões. O nosso próprio código de ética nos proíbe isso, porque isso é impossível de a gente predizer uma coisa dessa. Cada pessoa vai levar o tempo necessário dentro do processo terapêutico de forma individualizada. Então, pode ser que para uma pessoa X, essas 4 sessões sejam suficientes. Pode ser que uma pessoa Y, 1 ano de psicoterapia seja suficiente. Entende? Então, é muito um processo muito individualizado. E é construído nessa relação terapêutica de psicólogo com cliente. É por isso que na primeira sessão a gente sempre faz uma questão chamada contrato terapêutico, que é para a gente poder expor como que vai ser, né? Como que esse profissional está amparado em qual abordagem, como que essa abordagem vai estar implicada na prática desse profissional, o tempo da sessão, tudo isso é discutido com o cliente, né? É contratualizado com o cliente já na primeira sessão de psicoterapia. Entendi. E o que é que o psicólogo ele pode fazer, assim, mais especificamente, com a pessoa que está em sofrimento? Acredito que, assim, no momento que você fez essa pergunta para mim, a primeira coisa que me veio na minha mente foi acolher. O psicólogo, ele é esse profissional que vai acolher o seu sofrimento psíquico, sem ter qualquer tipo de a priori. O que é isso? Como eu falei agora há pouco, sem ter qualquer tipo de julgamento. Então, é justamente um acolhimento empático. É um acolhimento que você está ali presente para o outro, né? O profissional, eu sempre falo para os meus clientes, eu falo assim, olha, eu não consigo sentir o que você está sentindo porque o seu sofrimento é único. O seu sofrimento é só você tem ele, só você está sentindo o que você está sentindo na sua vida. Você passou por diversos caminhos que te trouxeram até aqui, então eu não consigo sentir o que você está sentindo. Mas eu estou aqui empaticamente para poder acolher esse seu sofrimento da forma mais aberta possível e sem qualquer tipo de julgamento. E quando eu falo sem qualquer tipo de julgamento, diz muito também aquelas noções da psiquiatria. Então, é esse psicólogo, esse profissional que vai estar ali, não é para te diagnosticar já, olha, a pessoa chegou aqui no meu consultório e falou que está triste, pronto, ele tem depressão. Não. Isso já é um tipo de julgamento. Você não está ali para a pessoa, mas você está para o diagnóstico. Então,
O que a psicologia pode fazer diante de uma pessoa que está em sofrimento mental é criar e proporcionar esse espaço de acolhimento para que essa pessoa possa, com o tempo, né, em conjunto com o processo terapêutico, diminuir esse sofrimento e aumentar a qualidade de vida dessa pessoa. Vão ter sofrimentos que, infelizmente, não vão ter como ser anulados, né, por diversas questões sociais. E vão ter sofrimentos que a gente vai conseguir pensar formas de passar por cima dele. Não de passar por cima dele, eu acho que eu posso melhor dizer, mas saber lidar com ele e, às vezes, deixar ele para trás. Mas isso vai ser feito, como eu falei, de forma individualizada. E até mesmo aquele que não tem como fazer isso, aumentar o máximo possível a qualidade de vida da pessoa. Acredito que a psicologia pode fazer isso para uma pessoa que está em sofrimento psíquico. Agora, Luiz, tem uma coisa assim que parece que está muito fora de moda, a questão do sofrimento, não é? Parece que as pessoas têm uma necessidade de mostrar uma vida perfeita, uma vida cheia de felicidade, só alegria. Parece que o sofrimento tornou-se uma proibição na sociedade atual, não é? Pelo menos me dá essa impressão. Uhum. Porque o sofrimento não gera engajamento, né? O sofrimento não gera engajamento nas redes sociais. E a gente está vivendo numa sociedade, como eu falei, a gente está imerso em diversos dispositivos sociais, como, por exemplo, as mídias, as músicas, a escola, a televisão, um centro religioso que você pode ir. Então, todos esses dispositivos vão construindo a nossa personalidade e vão construindo a forma como a gente enxerga o mundo e a forma como a gente se deixa ser enxergado por esse mesmo mundo. Então, como que esses dispositivos hoje estão agindo nessa sociedade em que cada vez mais está prezando por like, está prezando mais por engajamento, sabe? Então, é pensar nisso, assim, pensar que o sofrimento realmente ele está sendo bem apaziguado. E isso foi muito mais intensificado também durante esse processo de pandemia, né? Sim. Que foi um processo que todo mundo ficou em casa e que, em um estrito momento, no começo da pandemia, nós tivemos, sim, um movimento de abertura maior para você se expressar nas redes sociais, mas foi algo que, assim que a pandemia começou a ser controlada, assim como no momento em que o vírus começou a ser controlado no quesito da disseminação, né, por meio dos controles de isolamento social, principalmente com a vacina, quando isso começou a acontecer, as pessoas parecem que voltaram à mesma forma que era antes e intensificaram essa forma. Eu não sei se fez sentido para vocês. Sim, sim. Sim. Ô, Luiz, os pais e as mães podem perceber o sofrimento dos filhos e filhas e, sendo crianças ou adolescentes, quais seriam os sinais mais frequentes? Os pais e as mães são pessoas que vão estar em contato mais direto com os filhos, né? Principalmente na fase da infância e também na fase da adolescência. Eu falo principalmente na fase da infância porque é o momento que essa criança vai estar começando a entrar em contato com o dispositivo escola, né, na sociedade, mas ao mesmo tempo a maior parte do dia passa com a mãe, passa com o pai, passa com a família. Então, são pessoas que podem estar ali em vigília. E por que eu falo a palavra pode? Porque às vezes, assim como os pais e as mães podem ajudar descobrindo se o filho está passando por um tipo de sofrimento psíquico, também pode estar sendo gerador de sofrimento. Mesmo sem ter intenção, mesmo sendo a maior das intenções. Eu vou dar um exemplo básico, que eu gosto muito desse exemplo. Que é quando a criança quer chorar porque ficou triste por qualquer razão. E eu não estou fazendo um julgamento de valor sobre essa tristeza. A criança ficou triste. E quando ela começa a chorar, chegam os pais e falam: para de choro, engole o choro. Não, se a gente pode até colocar um marcador de gênero, né? Então, homem não chora. Então, ou seja, esses pais podem estar tendo uma intenção de criar uma resistência, digamos assim, maior para essa criança. Mas, ao mesmo tempo, está gerando mais sofrimento, porque não está dando abertura emocional para essa criança. Então, acredito que, primeiramente, seja importante que esses pais deem abertura emocional para a criança poder se expressar da melhor forma que ela puder e se expressar com as possibilidades que essa criança tem. Então, pode ser que a criança não vai chegar para o pai, por exemplo, para a mãe, sentar numa cadeira e começar a falar dos problemas da vida.
né? Porque essa pessoa não está numa idade ainda de conseguir discursar no seu diálogo, assim como um adulto consegue. Mas pode ser que uma brincadeira de conta que faz com os pais, com os familiares, pode ser que nesses momentos lúdicos a gente consiga perceber o sofrimento psíquico. E daí sim é o momento de falar, opa, tem uma coisa estranha, é algum medo que não estava aqui antes, é uma raiva excessiva que não estava aqui antes, é a forma como a criança estava se comportando, e depois de um acontecimento numa família, por exemplo, a separação dos pais, a criança mudou e está se comportando de forma diferente, né? Óbvio, uma separação dos pais vai acarretar um sofrimento, né? Para essa criança, principalmente se ela tiver uma ligação forte com a figura, né, da família, que antes era unida e depois passou a ser separada. Então, o sofrimento vai ter, mas como esse sofrimento está na vida dessa pessoa, dessa criança, desse adolescente, será que esse sofrimento está dentro daquilo que ele consegue lidar por conta própria? Ou será que ele precisa de uma ajuda de um profissional? Que é aquilo que eu falei lá no início do nosso podcast. A gente precisa entender que a gente tem um limiar de sofrimento que a gente aprende a lidar com ele na nossa vida. A gente consegue lidar com ele. Mas quando a gente passa desse limiar, a gente precisa de procurar ajuda. E esse limiar é diferente de pessoa para pessoa. Então, eu acredito que não tem um padrão de sinais frequentes, né, que esses familiares podem, que a gente pode listar aqui. Eu dei alguns exemplos que são os exemplos mais típicos, mas não necessariamente, olha, a criança chorou, tem que ir para o psicólogo. Não, às vezes é só um choro. E é importante que chore naquele momento. Se não chorasse, que seria estranho, né? Então, acho que primariamente dá abertura emocional. Sim. E, ô Luiz, com que idade se deve ou se pode procurar um psicólogo? Hoje, nós temos diversos estudos que cada dia estão sendo ainda mais e mais intensificados na psicologia do desenvolvimento e em diversos outros campos da psicologia, e isso propicia que a gente consiga procurar esse profissional em qualquer idade na nossa vida, né? Então, desde o do nascimento lá do bebê, os psicólogos já estão preocupados em como que esse bebê está agindo em sua própria vida, até a vida adulta, com a parte, né, chegando na vida com os idosos. Então, não tem um limite. O importante é saber se o profissional que você está procurando tem capacidade teórica e técnica para poder atender essa sua demanda. Isso é muito importante. Até porque, vamos voltar um pouco para o nosso Conselho Federal de Psicologia, o nosso conselho, ele coloca, né, um código de ética que a gente tem que seguir, e nesse código de ética está lá, está bem delimitado, que a gente só pode atender, só pode fazer qualquer tipo de serviço psicológico para aquilo que a gente está habilitado. Então, eu não posso, por exemplo, falar que hoje meu público são com crianças. Porque hoje a minha clínica está muito mais voltada para adolescente, adulto e idoso. E assim por diante. Então, assim, quando eu começar a me aprofundar mais nos meus estudos com o público infantil, daí sim eu posso atender criança. Então, é muito importante. Pode ser que o psicólogo que atende a sua amiga seja um ótimo psicólogo, né? Seja um psicólogo assim, que realmente faz umas intervenções muito eficazes, prezando a qualidade de vida da pessoa. Porém, será que ele vai conseguir atender a sua demanda específica? Entende? Então, assim, para além de a gente começar a delimitar uma idade, olha, a partir de aqui pode levar, é importante a gente também estar muito preocupado se o psicólogo conseguirá atender a nossa demanda. E aí que entra aquela primeira sessão de contrato terapêutico. Porque é nessa sessão de contrato que o psicólogo vai ver, opa, aqui eu consigo atender. Aqui eu tenho habilidade, eu tenho conhecimento, então vamos começar o acompanhamento psicológico. Ou então, nossa, aqui é um ponto que eu não tenho capacidade, não tenho habilidade para isso. Então eu vou encaminhar para um psicólogo parceiro meu que possa fazer esse atendimento. Legal. E como a psicologia vê a causa do sofrimento e da tristeza ou outros sentimentos dolorosos? Como ver a causa? Isso. Olha, é muito como eu falei, cada abordagem vai ver de uma forma, sabe? Eu não sei se tem como generalizar ao âmbito da psicologia.
eu acredito assim que eu posso falar no âmbito mais geral, novamente, tentando fazer um processo de generalização, acredito que o sofrimento está muito sobre esses direcionamentos que a gente está na nossa vida e como que eles estão alinhados ou não com o nosso ser de hoje. Mas, novamente, isso é diante da minha abordagem, né? Algumas outras abordagens vão em um sentido completamente contrário, e é por isso que é interessante a gente pensar em psicologias, porque a gente está sempre vendo um ponto em análise por diversos olhares, diversos tipos de pensamento. Então, eu não sei se tem como a gente definir exatamente uma causa do sofrimento, da tristeza de uma pessoa, mas sempre pensar que a gente está sempre em busca desses sentidos, desses direcionamentos que as pessoas estão dando nas suas respectivas vidas e como que eles estão alinhados ou não com a forma de ser hoje, né? Diante, obviamente, tudo aquilo que eu já disse sobre os ciclos, né? Se eles já foram fechados no passado, se ainda estão em abertos, se foram fechados no passado, certo que foram fechados esses ciclos de forma saudável, certo que não foi, porque não adianta só fechar. Se foi fechado de uma forma abrupta, pode ser direto sofrimento. Então, novamente, varia muito de análise para análise, mas acho que, no geral, tentando uma generalização, é um pouco disso que eu posso falar para vocês aqui hoje. Sim. Tem uma coisa interessante até, talvez não seja o caso de falar de causa, né? Mas existem aqueles que são chamados normalmente de gatilhos. E o que tem preocupado muito a gente, Luiz, no Amplexus Inclusivo, que é uma preocupação geral, é que as crianças e os adolescentes, né, além de terem passado esse período de pandemia, que teve um impacto muito negativo, agora estão com esse medo, né, desses eventos que foram divulgados aí de eventuais ataques contra escolas, essa coisa toda, que isso está criando um gatilho, né, para situações emocionais bem complicadas para essas crianças e adolescentes. Será que você podia dar assim, alguma dica para os pais, para os educadores que estão nos ouvindo, de como lidar nesse momento, de modo a, pelo menos, tentar minimizar esses gatilhos, as consequências desses gatilhos? Eu acredito que é muito naquilo que eu falei sobre a questão dos pais e das mães. É a gente propiciar espaços de acolhimento emocional. Ou seja, muitas dessas pessoas que estão, tanto as que estão promovendo esses ataques, quanto as que estão sofrendo por conta deles, são pessoas que não estão tendo espaço de acolhimento psíquico. E aqui eu não estou justificando os ataques de forma alguma. Sim. E sim falando da importância que a gente da psicologia, o pessoal do serviço social, né? Como que é importante esses profissionais que analisam criticamente a sociedade, criticamente os modos de construção de ser, devem estar nesses espaços escolares. Porque, por exemplo, uma escola em que propicia com atividades práticas, atividades reais, efetivas e eficazes no seu cotidiano, momentos de acolhimento. Então, olha, vamos falar aqui hoje sobre o excesso de tarefa que essa escola está tendo com esses alunos do 5º ano. É uma escola, uma instituição completamente diferente de uma outra que é só abafar o sofrimento. Ou então, olha, a gente está vendo aqui uma situação para essa sala que tem diversas questões ali nesse microcontexto social que a gente tem nessa sala, envolvendo bullying, envolvendo ameaça, envolvendo pessoas enraizadas no preconceito estrutural da nossa sociedade, enraizadas no preconceito que foi estimulado nessa criança, nesse adolescente, desde o seu âmbito familiar, desde daquela novela que ele viu na televisão lá no passado, há 10 anos atrás, que hoje enraizou esse preconceito estrutural nele. Então, será que a gente realmente nas nossas escolas está dando espaço para isso, para que esses debates venham à tona? Porque se a gente não está dando espaço, o sintoma está aí. O sintoma é essa violência exacerbada que nós temos, né? E que gerou uma mídia excessiva na nossa sociedade nos últimos meses. E essa mídia foi sendo utilizada como forma até de estímulo para outros ataques. Então, inclusive, atualmente, alguns jornais, alguns veículos midiáticos estão optando por não dar detalhes dos ataques, justamente para não criar um estímulo
para que outros comecem a acontecer mais ainda. Sim. Então, acredito que seja um momento de a gente parar e, ao invés de colocar detector de metais na porta da escola, colocar um psicólogo e um assistente social dentro da escola, para que a gente possa criar espaço de acolhimento psicológico. E não só acolhimento, mas também promoção de qualidade de vida nesses locais. Muito bom. Parece que é uma coisa muito, muito ampla, né? Mas é sempre importante frisar que uma lei já foi aprovada, né? A respeito da presença de psicólogos e de assistente social nas escolas, só que por conta de diversos entraves, né? Que, enfim, daria um podcast só para isso. Diversos entraves, essa lei ainda não foi efetivada de forma plena e eficaz, eficiente. Então, é importante a gente lutar por isso. E eu acho que o que os pais e as mães podem fazer nesse momento é sobre isso. É realmente, assim, exigir que os filhos estejam em um ambiente acolhedor, estejam em um ambiente, uma instituição escolar que tenha suporte psicológico. E não uma instituição que promove ainda mais sofrimento. Porque a gente está entrando num caso de implosão. A escola está implodindo em si mesma. Ela é geradora de sofrimento e, ao mesmo tempo, ela é atacada pelo próprio sofrimento que gera. Isso. Ô Luiz, agora explica pra gente como é que a psicologia ela pode atuar em favor da inclusão. Em favor da inclusão, no sentido das pessoas com deficiência ou de algum outro público? Acho que é a inclusão ampla mesmo. Inclusão ampla. É. Eu pergunto isso porque justamente a psicologia começou a debater sobre essa temática da inclusão muito por conta de alguns movimentos sociais, e eu acredito que um dos grandes movimentos protagonistas que a gente teve na história aqui do Brasil, do nosso contexto, foi o movimento de pessoas com deficiência, e é por isso que já pergunto logo de cara, mas no sentido da inclusão ampla, é muito do que a Gestalt fala sobre essa questão de ver o ser humano enquanto um ser total. Eu acredito que a psicologia ela pode e deve disseminar esse conhecimento integral de ser humano em todos os campos que atua. Então, por exemplo, na clínica, pensa sempre uma clínica multidisciplinar, uma clínica interprofissional, em que a pessoa que está indo para um psicólogo não vai só para um psicólogo, às vezes, né? Às vezes pode ir, às vezes a questão do sofrimento dela está muito mais ligado ao nível de saúde mental. Mas se tem uma escuta, que esse profissional tem uma escuta qualificada para saber, poxa, aqui tem um campo dessa pessoa que uma fono podia ajudar. A gente tem um campo que uma nutricionista podia entrar para ajudar também. Ou seja, pensar que esse processo de saúde e de qualidade de vida é um processo permeado por múltiplos olhares e que as pessoas devem também ser compreendidas através desses múltiplos olhares, múltiplos campos. Eu não sei se está muito abstrato, mas eu iria um pouco nesse sentido, assim, nessa promoção e disseminação de conhecimento e construção de conhecimento. Acho que é mais importante, não só disseminar, mas construir com a comunidade dessa pessoa integral. Eu acho até que, Luiz, assim, que a sua fala não está abstrata de modo algum. A questão é justamente que a inclusão, ela parte não de uma ideia de um APF, né, de um prato feito. A inclusão é justamente o inverso, é esse encontro, essa escuta, esse acolhimento, onde há uma construção conjunta. Né? Você não pode simplesmente chegar e dizer, você está excluído e o caminho da sua inclusão é esse aqui. Não. É justamente algo construído com aquele que está excluído e que se quer justamente colocar nesse processo inclusivo. Isso a gente aprende, inclusive, com as pessoas com deficiência, né? Quando elas dizem nada sobre nós sem nós. Eu acho que é tudo isso. Né? Em todos os setores funciona, ou deve funcionar dessa maneira. Exatamente. É muito, muito daquela roda que eu falei um pouco atrás nesse podcast, sobre... A gente vê muito isso em hospital, tipo, assim, as visitas médicas, a gente fala, as visitas multiprofissionais. Então, vamos falar sobre tal... No hospital, a gente até usa muita terminologia paciente. Então, vamos falar sobre tal paciente agora. E daí vem, o psicólogo vai falar a visão dele. Daí vem a Nutri vai falar a visão dela. Daí vem a médica vai falar a visão dela. O paciente,
ele tem que ser também um cliente, ele tem que estar ali no processo, ele tem que estar nessa roda, né? Ele tem que estar falando também do seu próprio processo de saúde. Olha, isso aqui não tá bom para mim, esse medicamento não tá bom, quero outro, então quero esse tipo de intervenção psicológica, não aquela. Para mim, a minha rotina funciona muito mais, por exemplo, sei lá, vou pegar um exemplo aqui, funciona muito mais uma rotina de uma dinâmica grupal ao invés de uma dinâmica individual. Então, trazer para essa roda esse ser humano que, como você bem trouxe, Elisa, é um ser de múltiplos marcadores, né? E que esse lema das pessoas com deficiência, no movimento, né, de garantia dos seus direitos, nada de nós sem nós, é muito importante, é muito impactante na nossa atuação e deve ser sempre lembrado, esse lema. Isso. É isso. Esse foi o nosso podcast. Algum dos dois tem alguma coisa mais a acrescentar? Como eu falei, acredito que nesse momento é agradecer por esse espaço e principalmente agradecer pelas pessoas que estão interessadas nesse assunto, estão interessadas na questão da qualidade de vida, né? Como a gente pode promover, disseminar e construir novos meios para poder garantir e ampliar nossa qualidade de vida e diminuir o sofrimento psíquico e o sofrimento integral e total da nossa sociedade. E espero que vocês tenham gostado e que tenha feito sentido na vida de você que escutou esse podcast. Fico feliz Fez por muito esse espaço. sentido, sim. Obrigada pela participação, Luiz. Obrigada pela participação, Elias. E quem está nos ouvindo, pode compartilhar também, mostrar para as pessoas que é um assunto muito interessante, que devemos estar a par desse assunto e muito atual também. E é isso, gente. Até o próximo podcast. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais.